mude em silêncio. Isso mesmo. Mude em silêncio. Eu sei que você, como eu, gosta de compartilhar, de conversar, de falar para os seus amigos, parentes sobre os seus sonhos, o que você alcançou, o que você está alcançando, mas para a gente conseguir algumas coisas é necessário o silêncio. E eu vou te dar 5 motivos para você ficar em silêncio. E o primeiro dele é o seguinte: as pessoas, às vezes, elas querem saber da sua vida não com interesse em você, não preocupados em com você, em te ajudar no que você precisa. Às vezes, as pessoas ao seu redor quer saber para ela ter assunto para conversar depois com outras pessoas, para ela ter pauta, né? Sabe aquele fofoqueiro que precisa estar atualizando a página para ter assunto para estar conversando, para ter assunto ali na roda de amigos? Às vezes as pessoas só estão lá para isso. Quer ver? Prestar atenção. Quantas vezes você falou de algum objetivo, uma meta, um sonho que você tem para algumas pessoas e essas pessoas nunca se interessaram em te ajudar, em te colocar para cima ou em facilitar de repente aquele sonho? Às vezes é uma pessoa que poderia de alguma forma te dar uma ajuda ou alguma coisa e essa pessoa simplesmente calou. E isso existe, infelizmente, com a maior parte das pessoas. Ou aquele comentário assim, sabe aquele comentário meio negativo? Ah, mas isso e isso? Ah, mas não sei o quê. Ou então você coloca ali assim: ah, eu tô com uma meta, por exemplo, né? De fazer exercício todo dia e tal. Quero dormir mais cedo, sei lá, alguma coisa na sua vida, que você tem alguma coisa para fazer. E aí, aquela pessoa, aquele amigo, chega e fala assim, aquela pessoa que você contou o sonho, fala: ah, vamos sair e tal e tal. Eu disse: ai, mas eu tô com isso, esse sonho, esse objetivo para alcançar, e para eu alcançar ele e tal. E você começa a falar. E a pessoa, ela simplesmente continua insistindo para você ir. Ela acaba te sabotando e você, para não fazer feio, ou então na emoção ali, você acha que não tem nada demais e simplesmente vai, foge do seu foco. Outro é você fala tudo que vai fazer enquanto o seu amigo fica calado. Já prestou atenção que às vezes você compartilha coisas com o seu grupo de amizade, de conhecido e tudo, e às vezes tem pessoas que você, ali do ciclo mesmo, você olha assim, do seu círculo, né? Você olha ali e a pessoa conquistou isso, conquistou aquilo, você fala: nossa, fulano nem falou nada. Nossa, eu nem sabia. Por quê? Porque aquela pessoa estava, enquanto você está falando, aquela pessoa está fazendo em silêncio, pessoal. Fazendo em silêncio, ela está construindo e ela já entendeu que falar não vai ajudar em nada. E a terceira coisa é o seguinte, que isso a psicologia já explica. Quando a gente fala o que a gente vai fazer, mesmo que seja, agora você já fez uma seleção de pessoas, você selecionou os seus amigos, tem gente que, né, que você confia mesmo, que te apoia, barará, bererê. Mas quando você fala o que vai fazer, o seu cérebro, isso a psicologia, a ciência explica, entende que você já fez. O que que ele vai fazer? Ele vai descansar. Ele vai te colocar no modo mais confortável. Ele vai te descansar, ele vai fazer com que você entenda que agora tudo bem. Você já falou ali tudo, é como se ele entende como se você já tivesse feito. Então, a probabilidade de você não fazer é grande. E sabe por quê? O quarto já está ligado a isso. Por exemplo, quando você fala o que você vai fazer, o que você quer,
os seus objetivos, alguma coisa assim, você tá dando poder às outras pessoas sobre você. Por exemplo, você fala lá que quer emagrecer e vai seu objetivo ir lá e começa a fazer uma dieta lá que você quer. Só que daí tem um dia que você falha, 2 dias que você falha, e daí a pessoa fala assim: ah, você não tá fazendo mais? Ah, já desistiu? Ou você mesmo. As pessoas nem precisavam fazer isso. Muitas vezes eu me sabotei falando assim: ah, você de novo, tá vendo que você não consegue? Você já tá tentando pela milésima vez e você não consegue. Do que adianta você falar se você não faz? As pessoas estão vendo que você não faz. A gente se sabota. E eu falava isso pra mim, sabe? E eu aprendi que se eu não falo, eu não dou poder para as pessoas. Porque daí eu não vou ter medo de alguém passando na minha cara se eu fiz ou não. Se der errado ou certo, quem vai saber sou eu. E se der certo, as pessoas vão ver, você não vai nem precisar falar. As pessoas vão ver. Então, eu aprendi que você dá poder às pessoas quando você fala demais. E não precisa, eu não tô falando aqui que você não vai falar nada. Conversa com as pessoas, mas não conta os seus objetivos, suas intimidades para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, e geralmente são as que estão mais próximas, é que vai te sabotar, é que vai, sabe, te prejudicar. Às vezes não é nem com intenção, às vezes é com intenção de proteger, sabe, às vezes um irmão que diz: ai, tome cuidado, né? Eu já vi tanta gente fazendo, não deu certo, por que você não faz outra coisa? Então, não é por maldade, às vezes, é porque as pessoas realmente ficam com o poder nas mãos dela. Agora elas podem dar opinião porque elas já sabem, elas têm uma visão, já viram alguma coisa a respeito, ou elas mesmas tentaram e não conseguiram, e por aí vai. Então não fale, gente, não fale, não dê esse poder para as pessoas, sabe? Deixa as pessoas verem o resultado. Se você tem alguém com quem confie, geralmente é uma pessoa só, né? Uma ou duas pessoas só que a gente tem realmente que confia e que você tem essa confiança de falar assim: acredite em mim, eu vou tentar, e se eu não conseguir, tudo bem, a gente sempre aprende. Então, se você tem essa pessoa, fale para essa pessoa, né? E deixe que os outros vejam só o resultado. E eu tô olhando assim, gente, porque eu tô fazendo uma colinha aqui, tá? Para não esquecer. E outra coisa, a última coisa que eu queria falar para vocês, que é a quinta dica, é: quando você está em silêncio, acontece uma coisa bem interessante. Quando você fica em silêncio, você começa a se ouvir. Já prestou atenção? Você começa a ouvir os seus pensamentos, você começa a ver, a ouvir o que está acontecendo com você. Você começa a se escutar. E aí você começa a fazer uma reflexão. O que você quer, né? Você já colocou lá seus objetivos, o que você vai fazer para alcançá-los. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês querem que eu traga aqui os meus objetivos pra gente conversar, tá? Pra eu de repente compartilhar com vocês aqui sobre essas questões de objetivos, metas, sonhos, porque às vezes a gente escreve e não coloca o passo a passo, sabe? Assim, não vai dividindo em pequenas etapas. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo, sabe? Às vezes a gente coloca um objetivo grande e a gente acha que é só aquilo e pronto. Tipo, eu vou juntar R$ 1.000 e acabou. Aí você não coloca lá: como que eu vou fazer para juntar R$ 1.000? Como que eu vou começar? O que eu posso fazer? E aí, sabe, você vai criando etapas que você vai subindo, como se fossem uns degraus, e você vai subindo um de cada vez, e quando você vê, você já alcançou a sua meta sem aquele peso, sabe? Mas, voltando aqui pro assunto, a gente começa a se escutar quando a gente fica em silêncio, a gente começa a se perceber, sabe? E às vezes na correria,
do dia a dia, na correria do, sabe, da nossa vida corriqueira mesmo, a gente vê que a gente acaba bombardeado com muitas emoções, é muito conteúdo, é muita informação e a gente não dá tempo para a gente se ouvir, para a gente se ver, para a gente se enxergar, sabe? Então, quando você para de falar, você começa a se ouvir um pouco. Comece a olhar para dentro de si um pouco, ver qual a sua necessidade, sabe? Respirar fundo, tire 5 minutinhos assim, ó. Respire fundo. Eu sei que não é a realidade de muitos, eu sei que a correria é muito grande, eu sei que a gente que trabalha CLT é tanto tempo trabalhando, são 8 horas trabalhadas, fora a rota de ir e vir do trabalho. Mas se você tá no ônibus, tire aquele tempo para se ouvir, sabe? Usa um tempo para você se perceber, se sentir. De repente você começa a ver as coisas com outros olhos. Você começa a achar solução onde você não achava, ou você muda coisas que agora você vê que não é tão legal assim, que não é tão bom. Então essa é a quinta dica. Então, só repassando. 1. As pessoas querem saber para terem repertório, para terem assunto para conversar depois sobre a sua vida. 2. Você fala tudo para os seus amigos, enquanto seus amigos estão quietinhos ali em silêncio e fazendo, conquistando deles. 3. Quando você fala, o seu cérebro acredita que você já fez, então ele entra no modo descanso, te deixa cômodo e te leva a não fazer aquilo. 4, quando você fala, você dá poder para as pessoas. E 5, quando você fica em silêncio, você passa a se ouvir, tá? Então é esse o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui para que a gente cresça, para que a gente melhore e que a gente consiga os nossos objetivos, tá bom?